iníquo, que não conhecia o Deus de Israel, e estava não desafiando o exército de Israel, mas estava desafiando o Deus de Israel. Porque quando o diabo desafia você, se você está em Deus, não é você que ele está desafiando, mas é Deus que ele está desafiando. E é aí que está o segredo. É por isso que muitas pessoas hoje não têm a plena certeza e convicção de que Deus vai pelejar. Porque as pessoas também não têm convicção de que estão em Deus. As pessoas hoje em dia estão balançando, muitas pessoas estão em cima do muro, muitas pessoas estão indo na igreja apenas atrás de coisas e bens materiais, estão indo na igreja apenas para pedir, estão indo na igreja com intenções que não são as intenções de Deus. E quais são as intenções de Deus? As intenções de Deus é o melhor para mim e para você. Em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal. Deus só quer o nosso bem. Mas por que existe tanto mal? Amados, a chuva, ela cai para ímpios e santos. O sol nasce para ímpios e para santos. Essa terra, ela frutifica para ímpios e para santos. Um ímpio pode quebrar uma perna com um tombo, o santo também pode. O ímpio bate com o carro, um santo também pode. O ímpio fica rico, um santo também pode. Todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, nada nesta terra é puro, nem perfeito e nem completo. Sabe por quê? Por causa do pecado. A partir do momento em que o pecado entrou, bagunçou, desorganizou o sistema perfeito criado por Deus. E Deus preparou um sistema perfeito para nós, só que depois que nós vencermos esse sistema imperfeito aqui. E como nós vencemos? Nós vencemos quando nós colocamos alguns caracteres de Deus na nossa vida. Davi tinha armaduras de Deus que aqueles soldados, e principalmente o rei Saul, com todas aquelas armaduras não tinham. Tanto que Saul, quando se convenceu, ele olhou para Davi e falou: não, esse jovem ele tem uma fé muito grande. Porque Davi chegou falando para Saul: rei, lá eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu já venci um leão, eu já venci um urso, para proteger as ovelhas do meu pai. Esse gigante não vai ser diferente do leão e do urso, não. Porque se Deus protegeu as ovelhas do meu pai contra um leão e contra um urso, quanto mais o exército de Israel contra esse ímpio. Deus vai entregar esse ímpio nas nossas mãos para que o nome dele seja glorificado. Quando Saul ouviu essas palavras, Saul, na hora, tirou as suas armaduras e colocou em Davi. Só que aconteceu o que? Davi não conseguiu nem andar. Davi nunca tinha experimentado aquelas armaduras. Sabe por quê? Porque aquelas armaduras não foram feitas para Davi. Aquelas armaduras não eram elas que iriam vencer a guerra. Não era com aquela armadura que Davi iria vencer aquela guerra. Porque aquela guerra não era para a glorificação e nem exaltação de nada material. Mas aquela guerra era para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Davi tirou todas aquelas armaduras e ele foi apenas com o cajado de pastor e com a sua funda que ele usava para espantar os animais ferozes das ovelhas com pedras. Pegou algumas pedras no rio e foi lá. Quando ele chegou de frente com o gigante se achou totalmente insultado. Ele falou: peraí, eu peço um campeão, eu peço um soldado, eu peço alguém, e vocês me tratam como um cão? Esse garoto, sem armadura, sem nada, mas ele tinha as armaduras de Deus. Ele tinha o que era preciso
para derrotar não somente aquele gigante, não somente o exército dos filisteus, mas para derrotar o diabo, Satanás, que estava minguando o psicológico, minguando o ânimo, minguando a fé dos soldados de Israel. Ah, amados irmãos, e é tão bonito quando nós concluímos aqui em Efésios 6, quando Paulo ele começa a falar sobre as armaduras. Nós não temos muito tempo para especificar aqui, mas preste bastante atenção. Olha só o versículo 14. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Olha a primeira armadura aqui para vencer Satanás. Olha a primeira armadura aqui para vencer as dificuldades da vida. Olha a primeira armadura aqui. Seja verdadeiro. Sabe o que é cingir os lombos? Cingir os lombos é isso aqui, ó. Eu estou sem meu paletó e eu fiz isso aqui, ó. Cingir os meus lombos. Lombos quer dizer ombros. Vestir significa estar vestido com a verdade. A verdade é a primeira roupa que o soldado tem que colocar. Se não tiver na verdade, que é um dos caráteres de Deus, não está nem indo de roupa para a guerra. É a primeira coisa. É o que vai segurar todo o resto da armadura. É a verdade. É a primeira roupa. É a roupa de baixo, a primeira roupa que o soldado vai colocar para depois começar a colocar as outras armaduras por cima. Agora, será que nós temos andado na verdade? Será que nós temos colocado o Evangelho em prática em toda a sua essência em nossa vida? Será que esta marca do caráter de Deus, que é a verdade, lá em João 6,14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus Cristo tem resplandecido a sua glória e o seu poder na nossa vida? O que você tem transmitido para os teus amigos? O que você tem transmitido para os teus irmãos? Uma imagem verdadeira, ou será que nós temos mascarado o nosso estereótipo? Será que o que nós somos por fora não expressa realmente o que nós somos por dentro? Bem, meu irmão, tu está desarmado. Sem verdade não dá. Sem ser verdadeiro não tem como ir para a guerra, não. A coisa fica complicada. Davi tinha isso. Por isso que ele tinha convicção. Olha só que coisa linda aqui. Vestiu a verdade, então vestiu a primeira roupa, agora vamos colocar a couraça. Hoje em dia nós podemos assemelhar a couraça com um colete à prova de balas, na verdade. Primeiro tem que ter a roupa comum, depois você vai colocar um colete à prova de bala. Naquela época não existia arma de fogo, mas existia espada, existia flecha, existia lança. Então tinha que estar com a couraça aqui de ferro para proteger essa parte aqui que é a mais sensível aqui, o coração, os órgãos, as partes principais. E agora olha só, couraça da justiça. Paulo assemelha a couraça. O que protege o coração. O que protege os pulmões, os órgãos internos principais que estão no nosso corpo. O que protege a parte principal do nosso corpo é a justiça. Como tem andado a nossa vida? Tem andado em retidão? Tem andado em justiça diante de Deus? Ou nós estamos vivendo um evangelho barato, superficial, somente atrás de coisas materiais, somente atrás do nosso próprio ego, somente querendo satisfazer os nossos prazeres e não querendo dar glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo? Como que fica? Fica difícil. Justiça é como couraça. Mas e aí? Vai andar na guerra descalço? Não dá, vai machucar o pé, vai ferir, não vai conseguir andar poucos metros. E Paulo compara o coturno de hoje como as boas novas do Evangelho. Jesus disse em Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só que como que alguém vai ter coragem
de pregar o Evangelho, um Evangelho que é puro, um Evangelho que é santo, um Evangelho que é justo, um Evangelho que é verdadeiro, se não colocou verdade e se não revestiu ainda de justiça? Fica difícil, né? E sem nós pregarmos o Evangelho, sem você demonstrar quem você é, para quantas pessoas você já pregou? Já pregou para o teu vizinho? Você já falou para alguém hoje, Jesus te ama? Você que vai na igreja, que quer a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus só para você? Não foi isso que Jesus ensinou? Não é isso o Evangelho? O Evangelho é transformação da nossa vida em bênção. E quando nós nos transformamos em bênção, bênção é favor divino no meio de felicidade. Nós devemos ser favor divino para as outras pessoas, em meio de felicidade para as outras pessoas, e não querer favor divino em meio de felicidade apenas para nós. Porque Deus quer nos fazer uma bênção. Nós temos que falar do amor de Deus. São os calçados. Quem não prega a palavra, quem não demonstra o que vive, está descalço na presença de Deus e na presença do diabo. Agora, olha só, Paulo continua. Tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há confiança. E o princípio da confiança é o reconhecimento. Se você não confia em Deus é porque você não reconhece que Ele é Deus o suficiente na sua vida. Se você não confia em Deus é porque você não reconhece que Deus é um Deus poderoso que pode fazer tudo e todas as coisas. Temos que ter fé. A fé como um escudo que vai nos proteger ainda mais. Além da couraça, ele vai proteger a nossa cabeça, os nossos braços de flechas e dardos inflamados do inimigo. Olha só, na continuação, tomai no versículo 17, o capacete da salvação. Por que Paulo assemelhou a salvação como capacete? Porque a salvação ela está aqui, ó, na mente. Ela está na cabeça. Satanás lança uma seta na mente e aí ele vai querer tomar a nossa salvação, colocando filosofias falsas, colocando mentiras, colocando heresias, colocando apologias, colocando tudo que é tipo de filosofias que desvirtuam a nossa mente do que é verdadeiro, para que nós venhamos a nos confundir e duvidar do poder de Deus. E o que mais Deus quer é a nossa salvação. E olha só, ele termina com a última armadura, que não é bem uma armadura. Ele fala no final do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, veja bem que interessante, que de todas as armaduras aqui, Paulo fala de cingir roupa, verdade. Paulo fala de couraça, justiça. Paulo fala de escudo, compara a fé, de calçados, os evangelhos. Paulo fala do capacete, a salvação, mas o único instrumento de ataque é a espada. Todos esses instrumentos, couraça, capacete, escudo, calçado, são todos instrumentos de defesa. O único instrumento aqui de ataque, para atacar o inimigo, que no caso aqui é a espada, ele está colocando aqui como a palavra. E a palavra, por que Paulo escreveu a espada do Espírito? Porque para essa palavra ter poder de espada, é somente através do Espírito Santo de Deus. Não adianta, meu amado, você abrir a Bíblia e querer entender por você mesmo. A hermenêutica, ela pode até servir para alguma coisa, mas nós temos que nos revestir primeiro das outras armaduras. Nós temos que primeiro nos santificar, nós temos que primeiro estar na verdade, nós temos que primeiro reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida.
nós temos que nos colocar no caminho de Deus, nós temos que nos santificar, nós temos que fazer a vontade de nosso Deus, para que então nós possamos usar a espada da maneira como Deus quer, para que nós possamos manejar a palavra, sendo induzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é somente através do Espírito Santo é que a palavra ela vai ter poder para acabar com todos os dardos malignos do diabo, para que nós possamos ser vencedores em nome de Jesus Cristo. Davi, a primeira coisa que ele fez quando chegou diante do gigante, ele olhou para as ameaças do gigante e ele falou: olha, você vem para cima de mim com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de um Deus Todo-Poderoso. E hoje, todos aqui saberão que há um Deus em Israel. Se você tem as qualidades de Davi, não precisa usar a armadura de Saul, não. Agora, irmão, que armadura você está usando? E que guerra você acha que você está? Paulo diz: não temos que combater nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até nos lugares celestiais, Satanás ele quer acabar conosco. Até dentro da igreja. Até no lugar onde você ora, se santifica, Satanás ele quer acabar conosco. Mas, amados irmãos, use a armadura certa. Esteja na palavra, esteja na verdade, porque Deus, ele tem coisa grande para você. Se assim você crê, eu convido você neste momento para fazer uma pequena oração, para que esta palavra venha surtir efeito na sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, a Ti dou graças por mais esta rica e maravilhosa oportunidade de nós estarmos aqui nesta página e neste blog, na internet, podendo pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que assistiu esse vídeo e que nos acompanha neste projeto. Confirma, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Continue nos acompanhando. Eu quero terminar esse vídeo aqui agradecendo todos vocês que têm acompanhado a página, as postagens da minha irmã missionária Edna Caetano. Continuem nos acompanhando, tá bom? E não esqueça, o endereço da nossa página no Facebook é facebook.com/cristãodespertai, e nós temos o endereço do blog www.cristãodespertai.blogspot.com. Toda semana, se Deus assim nos permitir, nós estaremos trazendo um vídeo com uma mensagem da palavra de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale por mim e que Ele continue cada vez mais tocando em seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.